né? Fabri ou Lúcio Rodrigues? A palavra está com você, Binho. Rapaz, aí não tem comparação, não. Aí é um cara aí que pouca gente hoje em dia, que tá todo mundo nesse hype aí de contratações novas, fortalecer isso e aquilo, mas eu vi o narrador da TV falar uma coisa que faz muito sentido. Um dos maiores reforços do Bahia foi esse homem ter chegado aí no meio da temporada passada. Esse cara é um cara muito completo, né? À toa que ele é conhecido como o novo Soares. Ele é um cara que ele não treme na frente do gol, né? Ele fez o gol, ele eliminou o Botafogo, que foi campeão da Libertadores, ele que fez o gol, com o João ali agarrando tudo, ele não quis saber, ele fez o gol. No jogo contra o Atlético Goianiense, que o Bahia precisava ganhar para chegar na primeira, depois de muitos anos na Libertadores, né? Ele pegou a bola para bater o pênalti, ele bate o pênalti ali na covardia ali, como o Ronaldo tá muito. Então, ele é um cara muito diferente, sabe? Ele é um cara que ele tem velocidade, ele é um centroavante diferente, porque ele tem velocidade, ele tem drible, ele vai para cima. E poucas pessoas lembram que contra o Cuiabá, quando o jogo estava 1-1, que ali foi o jogo que o Bahia se classificou para a Libertadores. O Bahia não estava conseguindo entrar na área do Cuiabá, o Cuiabá estava todo trancado. E ele pegou e foi para o X1. Ele foi para resolver, ele passou dos dois zagueiros ali, deu um bico para a área e fez o gol. Então, ele é novo, né? Ele tem muito a evoluir. Ele é um cara que vai evoluir muito. E, para mim, ele é um dos maiores impulsos do Bahia aí. Tanto do ano passado quanto desse ano aí, para mim, se não for maior no futuro, é um dos maiores impulsos do Bahia. Então, e o jogador do Vitória, Fábio, ele está sendo contestado pela própria torcida. Eu estou acompanhando a torcida do Vitória aí, a própria torcida não queria que ele fosse titular. Alguns torcedores não queriam que ele fosse titular. Eu achei até que a disputa seria com o Janderson, mas eu vou votar em Lúcio Rodrigues. Boa, eu também vou votar em Lúcio Rodrigues, mas por um adendo aqui. O Lúcio Rodrigues é um cara que já tem uma sequência maior no time, é um cara que já conseguiu se estabelecer. Começou também de uma forma contestável, né? A torcida criticou um pouco. Será que esse era o 9? Ele é o 9 que, para mim, não faz muito aquela função de 9, né? Um cara que faz parede, né? É um centroavante diferente, aquele moderno que volta um pouco. Mas isso deu muito certo com o Everaldo no time do Bahia. E, tipo assim, Fabri, para mim, não é um camisa 9. É um cara que tá ali improvisado. Né? Apesar da torcida também pegar um pouco no pé, como você falou. Mas ele tá caindo nas graças do torcedor, porque em 3 jogos, acho que fez 3 gols. É um cara que tá fazendo gols. E quando o cara faz gol, o cara acaba caindo na graça da torcida. Pode ser limitado tecnicamente. Coisa que eu acho que ele não é, cara. Eu acho que ele é um bom jogador, um cara rápido, veloz. Inclusive, o torcedor um radialista aí que é torcedor do seu time aí falou que Fábio é lento. Eu não entendo esses caras, ganham bastante dinheiro para ficar falando besteira na rádio, na TV, é complicado. Como é que fala com um cara desse que foi eleito o cara mais veloz do campeonato espanhol, que foi Fábio? O cara vem para cá, faz jogadas de velocidade, inclusive ele vai ser importante demais nesse jogo de amanhã, porque o Bahia é um time que gosta de envolver seus adversários, gosta de jogar com a defesa alta, e o Vitória vai precisar desse cara rápido, veloz para jogar no contra-ataque. O Bahia vai ter que propor o jogo. A gente sabe que vai ser assim, jogando na Fonte Nova, ele vai ter que propor, e Fábio vai ser um cara que vai ser importante. Pode ser o cara que pode até decidir esse jogo, entendeu? Mas eu concordo que, para mim, Lúcio Rodrigues é um cara que vive o melhor momento, por questão de já ser um cara consolidado. Já é um cara que tem mais tempo no Bahia, mas Fábio tem muito para evoluir. Tá com você aí, Traito. Acho também. Eu concordo, tua análise é interessante. Dizer que ele é lento realmente não sei de onde tirar isso. Agora o Lúcio é muito mais jogador, muito mais completo. Eu acho que é um dos problemas. Eu acho que justamente isso aí, o Rogério Ceni, por não gostar muito de um centroavante fixo, ele fica meio assim às vezes afastado da equipe. Agora eu acho ele, sabe, um jogador muito mais completo. O Fábio é muito jovem ainda, já fez
3 gols lá, realmente, como o Lúcio está falando. Agora, o Lúcio, ele é mais jogador, cara. Isso aí não dá nem pra gente fazer uma análise assim. São pontos, o Fábio vai evoluir muito no Vitória. Acho que também, concordo com você, que não é o camisa 9 que o Vitória precisa. E a torcida estava muito mal acostumada com um cara que não começou bem, que foi o Alejandro, e depois começou a se destacar, até virar vai ser muito difícil fazer uma comparação para quem vem, porque tem que substituir um cara que estava dando certo e saiu do clube. Mas o Lúcio é muito mais jogador, eu acho que não dá nem para fazer tanta comparação. E o Fábio Amina, ele não é um centroavante nato assim não, que o Vitória está acostumado. O Vitória precisa de um centroavante renomado, um centroavante de qualidade mesmo para reforçar essa equipe. Duas coisas que você tem que ter, bicho. É goleiro muito bom, zagueiro seguro e um matador mesmo no clube, velho. Porque você não tem, você tá complicado. Pode ter até outras boas peças, mas não vai muito longe. Faço referência a isso para dizer o Bahia. Foi isso que fez o Bahia não ir tão longe. O meio de campo muito bom, mas tinha umas deficiências nos pontos-chave. Um centroavante aqui na frente, matador que não tinha, e a zaga demorou muito para se alinhar atrás. Se não tem quem mate na frente e atrás para se alinhar, bicho, tu vai sofrer muito, mesmo tendo quem crie. E o Vitória precisa de um. Para mim, ele não é titular no Vitória ainda, e o Lúcio tá à frente mesmo, isso aí. Inclusive, ele pode jogar de centroavante amanhã por conta de Janderson, que apesar de ter sido liberado, né, pelo departamento médico, não sabemos se ele vai ter condições de jogo, porque ele teve uma entorse aí no tornozelo. E aí, provavelmente, Fábio pode ser o titular. Né? Não sei se Carpini vai já pôr o Janderson, já que ele está voltando de uma lesão, por mais que seja pequena, mas é uma lesão. Né? Agora vamos lá. Thiago Carpini e Rogério Ceni. E aí, Binho? Rapaz. Ô, Lúcio, me faça a pergunta, não faltou um jogador, não? Não. Porque você acha que quem? Acho que botou o ponto esquerda. Acho que você. Qual foi a informação que você colocou aí? Acho que colocou. Porque o Bahia joga no 4-4-2, né, velho? Ele botou como 4-4-2, as duas formações. Eu botei 4-4-2. O Bahia não joga com 3 atacantes. Pode falar. Não, é porque, na verdade, o Bahia tá jogando com 3 atacantes. Acho que amanhã o Bahia vai com 4 atacantes, entendeu? É por isso que eu falei que você, o Ademir, no lugar do Cauli, e eu acho que amanhã o Eric Puga vai entrar na esquerda. Acho que o Puga amanhã vai ser titular. Mas vamos lá. Rogério Ceni, Carpini. Cara, eu sou um cara que eu gosto de Rogério Ceni, sabe? Eu não vou muito para estádio por causa disso, porque eu tenho umas opiniões que são únicas e muita gente não concorda. Eu acho que Rogério Ceni, pela história dele como técnico, ele é muito técnico, sabe? E eu acho que ele é muito teimoso em certos momentos. Acho que em certos momentos ele acaba escuro. Mas o que a torcida ainda não entende do Bahia, é uma coisa que eu vou deixar aqui bem claro, que a torcida não entende é o seguinte: hoje o Bahia, ele tem um dono, ele não manda só em contratações e em dar o dinheiro ali para pagar dívidas, para contratar jogadores. Não. Ele manda do jeito que o time joga. O Grupo City, ele tem um jeito do time jogar. Se você olhar os times do Grupo City, todos jogam parecido. Nem todos têm jogadores com a mesma qualidade. Tipo, o Bahia não vai ter os jogadores com a mesma qualidade do Manchester City, do Girona. Mas se você for olhar, todos eles jogam do mesmo formato, do mesmo jeito. Então, todo técnico que chegar no Bahia, para quem não lembra, o Renato Paiva, ele jogava do mesmo jeito que o Rogério Ceni, só que os jogadores que ele tinha eram menos qualificados do que o Rogério tem. Então, o treinador ele fica muito preso no time do Grupo City. O treinador, quando vem para o Grupo City, quando vem para o Bahia, ele fica preso naquele esquema, que é de posse de bola, é trabalhar a bola para tentar filtrar a área ali e fazer o gol. Eu acho que o maior culpado da queda do Bahia no final do ano passado foi o Cadu Santoro. Ele queria que o time jogasse dessa maneira e ele não contratou reservas à altura para jogar dessa maneira. O Bahia só tinha um quarteto mágico, que era aqueles 4 que iniciavam. Esse ano ele aprendeu, ele já contratou ali 4 peças para o meio campo, que quando o Bahia substitui, continua do mesmo jeito. Então eu acho que esse ano o Rogério vai ter um ano maior, sabe? Eu acho que esse ano o Rogério vai ter um ano maior. A torcida pedia muito. O Rogério tem que mudar o jeito de jogar, o Rogério tem que mudar, só que não é do jeito que o Rogério. Uma frase que me deixou bem marcado quando o Rogério chegou no Bahia foi o seguinte: o Bahia estava na zona de rebaixamento, o Renato Paiva tinha saído, né, brigado com a torcida, aí o Rogério falou:
Quem quiser pode até procurar lá a coletiva dele. Quando ele chegou, ele falou isso. Ele falou: o Grupo City tem um jeito dele jogar. Mas para o Bahia sair dessa posição que está, vai ter que jogar do meu jeito. Se o Bahia sair, no ano que vem, a gente pensa em jogar do jeito dele. Vai jogar do meu jeito. E se você olhar o Bahia de Rogério naqueles últimos jogos, é bem diferente do Bahia de Rogério no começo do ano. Você vê que o Rogério foi para Manchester para ficar ali com o Pepe Guardiola ali, pegando os macetes do Pepe Guardiola. Você vê que os times jogam do mesmo jeito. Já o Carpini, cara, eu vejo muita gente falar, né, uma coisa que Carpini, ele quando pega um time, ele pega um time tipo assim, igual ele pegou o Vitória, na segunda de rebaixamento brigando. Se o Carpini pegar um elenco forte, um elenco para propor o jogo, para ir buscar algo lá em cima, ele se bate, sabe? Ele se bateu no São Paulo, ele se bateu em outros times. Mas quando ele pega um exemplo, ele pegou a Chapecoense na Série B, a Chapecoense lá embaixo, sabe? Ele soube fazer o time andar. A mesma coisa foi com o Vitória. Com o Vitória, ele pegou o Vitória no rebaixamento, ele arrumou a defesa do Vitória, arrumou o estilo de jogo, o Vitória jogou melhor, porque aquele é o estilo de jogo. Vocês mesmo vão perceber, quando for um jogo do Bavi que teve, um exemplo maior foi o Bavi. O primeiro Bavi lá, que foi com o antigo técnico do Vitória, foi no Barradão, foi 3-2, cara, o Vitória foi para cima do Bahia de um jeito que eu não tinha visto nenhum time ir para cima do Bahia, porque ele foi ofensivo. Quando veio o Bavi com o Carpini, o Vitória já veio defensivo. O Vitória já chamou o Bahia, porque o Carpini ele gosta de jogar desse jeito. Então, para mim, o Rogério é mais técnico do que o Carpini. E eu acho que a torcida pega exageradamente. Eu acho que é culpa muito do Cadu Santoro. Mas, para mim, o Rogério é mais técnico. Bom, cara, em relação à carreira, claro que Rogério Ceni é um cara mais consolidado, é um cara mais antigo, tem uma carreira mais longínqua do que de Thiago Carpini, né? E se a gente for olhar, Rogério Ceni é um cara que tem muito nome, cara, mas para mim o nome maior de Rogério Ceni é na sua carreira como jogador. Eu acho que como técnico, ele é um técnico que precisa ainda repensar em algumas utilizações na sua metodologia de jogo. Em especial, eu estou falando no Bahia, né? Porque no São Paulo ele não conseguiu ser muito bem. Inclusive, o Rogério Ceni tem um negócio com ele que ele não consegue vencer os seus ex-clubes, né, cara? Ele no São Paulo, ele no Fortaleza não conseguiu vencer o São Paulo. Aí ele foi pro Bahia, não consegue vencer o Fortaleza, nem consegue vencer o São Paulo, não consegue vencer o Flamengo. No Flamengo não conseguia vencer o São Paulo. Caramba, o aproveitamento dele é muito baixo, cara, em relação a eu não sei o que acontece com ele, não. Mas não vem ao caso. Assim, Rogério Ceni, eu acho ele um bom técnico também, cara. Mas eu acho que no Bahia ele ainda precisa melhorar bastante em relação à forma dele pôr o time para jogar. Quem sou eu para falar o que Rogério precisa... Eu não sou técnico, mas eu tô falando pelo que eu vejo. Eu acho que ele tem uma máquina na mão, cara. Eu acho que o Bahia tinha tudo para ser hoje um dos top 3, 4, 5. E eu tô falando sem rivalidade aqui. Vai ter gente que não vai gostar do que eu tô falando. Pela qualidade técnica que tem, pelo material humano que tem. Se o Bahia hoje passa por alguns percalços, é muito em torno das atitudes de Rogério Ceni, cara. Eu vou te dizer, hoje... Rogério Ceni precisa, como você falou, né? Ele tá num dilema. Ele tá tentando implementar o jogo dele que não bate com a forma do City trabalhar. Talvez esse seja o grande impasse do Bahia não engrenar. O Bahia começou muito bem o Campeonato Brasileiro e tal, muito diferente do ano retrasado, que começou mal e aí foi evoluindo no final, que quase que cai para a segunda divisão. Né? Se não ganha aquele último jogo lá, ia cair. Já no próximo ano, o Bahia começou bem e aí decaiu nas últimas rodadas. Tanto que quase perde essa vaga na pré-Libertadores. Muito por causa, na minha opinião, da teimosia de Rogério Ceni. Né? Da forma dele pôr o time para jogar, de algumas decisões, na minha opinião, erradas. Agora, o que é que eu vou falar de Thiago Carpini? É um cara que chegou sob contestação de muito torcedor, por conta dele não fazer um bom trabalho no São Paulo. Mas pouca gente sabe que o que aconteceu com o Thiago Carpini no São Paulo é que ele chegou num momento conturbado da equipe, é que ele tentou fazer no São Paulo o que ele fez aqui no Vitória, que deu muito certo, que foi essa forma general dele de trabalhar, né, que eu apelido ele de general, que ele é um cara que ele chega e gosta de manter ordem na casa.
Ele tentou fazer isso no São Paulo porque o São Paulo sabia que o perfil dele era esse. Tanto nos outros trabalhos que ele fez no Santo André, foi no Santo André? Não, no Água Santa e no Juventude. Ele tem esse perfil de chegar e botar ordem na casa, de melhorar o ambiente de times conturbados. Entendeu? Só que o que aconteceu lá no São Paulo foi contratado para isso, só que a mesma diretoria que falou que deu o aval para ele chegar e tentar melhorar o ambiente foi a mesma diretoria que ficou do lado de um James Rodrigues quando ele barrou o James Rodrigues do time titular. Então, Carpini não conseguiu implementar sua metodologia de jogo no São Paulo e quando ele saiu de lá foi demitido, que teve um trabalho de 3 meses, né, bastante questionado, tudo por conta da diretoria do São Paulo que agiu de má fé com o técnico. Aí o torcedor que não sabe da real história do Vitória, rapaz, vai trocar esse Léo Condé por esse cara, é 6 por meia dúzia, não vai dar certo, tem que trazer um cara de nome. Aí Thiago Carpini veio e expôs toda a bagunça que estava nos bastidores do Vitória. Bagunça que estava sendo, como é que fala? Que estavam passando pano por conta do título da Série B, por conta do título baiano, mas nem todo mundo sabia o que estava acontecendo nos bastidores do Vitória. Carpini chegou, botou o jogador para fora, expôs, até quem estava se sentindo mal com esse perfil de Carpini pediu para sair. E aí ele conseguiu engrenar. No começo não foi bom não foi fácil, perdendo, sendo eliminado de Copa do Brasil, mas o trabalho que Carpini fez no Vitória, cara, foi sensacional. Não é à toa que ele terminou com uma moral tão grande no Campeonato Brasileiro que tinha gente falando, até da mídia, da imprensa nacional, que ele era o melhor técnico do país. E hoje, se eu for fazer essa comparação, eu acho que Carpini está à frente de Rogério Ceni, por conta de ele não ter tanto material humano que Rogério Ceni tem, mas saber trabalhar por tudo isso. Ele é um cara que mexe muito com o emocional do jogador, ele conversa muito com o jogador antes dos jogos, e por isso, com esse perfil de recuperação, todo jogador que chega, por mais questionável tecnicamente que seja, consegue dar certo aqui no Vitória, tudo por conta desse homem aí, e eu fico com ele, com o Thiago Carpini. Quem vai desempatar aí é Drayton. Cara, vocês falando muito bem, cada um dentro do seu contexto. Eu tenho uma filosofia de jogo, e eu sempre... Lúcio falou isso aí, Lúcio lembra que eu fiz até no meu canal, eu falei que na época eu não contrataria porque porque tem uma coisa, tem um treinador e a grandeza do clube. Pouca gente sabe, só quem sabe o que representa os clubes do Nordeste, quem é nordestino. Todo mundo, porque a mídia só fala dos clubes do Sul, acha que eles são maiores do que o Nordeste, porque eles estão na mídia. Não, porque a mídia sempre focou lá. Essas redes sociais de hoje em dia tá fazendo a gente passar horas falando de 2 times nordestinos aqui, quase 2 horas a gente falando. Graças a Deus, hoje temos a internet para expor a opinião do torcedor, expor a opinião de comentarista, expor a opinião da galera que tá aí. Olha, são 2 treinadores com estilos de jogo totalmente diferentes, né? Eu concordo com tudo que os 2 disseram. Vocês foram perfeitos na análise de vocês. Eu critiquei Carpini antes dele chegar, mas depois eu vi que ele, como o Luiz falou, ele foi um general. Ele foi um cara que teve carta branca, chegou, deu um murro, bateu na mesa e afastou um monte de jogador. E jogadores que a turma dizia que era bom, ele disse, esse aí não quero por deficiência técnica. Por isso ele dizia mesmo, esse eu não quero porque perturba o ambiente. Foi até um choque lá do Matheus Gonçalves, que afastou, ele saiu afastando todo mundo, e o Vitória, realmente ele tirou as laranjas podres que estavam no Vitória e organizou o time. Começou com dificuldade, tudo, mas fez um bom trabalho. No Água Santa fez um trabalho excelente, no Juventude fez um bom trabalho. É um treinador reativo, não é? É um treinador reativo, mas por ser reativo não deixa de ser um treinador que arma o time muito bem na parte ofensiva, tá? Tem uma diferença, tem treinador que é reativo e é fraquíssimo. Vou dar um exemplo aqui, Guto Ferreira é um dos piores treinadores que eu vi na minha vida, não é? É um treinador reativo e é fraco, não é? Eu não sei como conseguiu treinar, deve ter um empresário muito bom, porque é muito ruim um treinador. Ele sabe armar o time com o que ele tem, o Carpini. Ele tem muita qualidade. Agora, dito isso, vou falar de Rogério Ceni. Tenho muitas ressalvas a Rogério Ceni. Por muitas vezes ser teimoso, como você bem falou aqui, é um treinador teimoso. É um treinador teimoso. Agora, Bill tocou num ponto aqui que muita gente, nem o torcedor do Bahia consegue entender. O Bahia tem uma filosofia de jogo que não é do treinador.
O treinador tem que se adequar à filosofia de jogo do clube, baseado na estrutura de quem está por trás do clube. Parece brincadeira, mas é verdade. Se você olhar o Girona jogando, se você olhar o time lá do Manchester City jogando, é muito parecido. Pode ver que é um time totalmente de toque de bola, de rodar a bola, de procurar ações de jogadores com qualidade. Lúcio, o tempo todo que ele falou aqui, as contratações do Vitória, pode ver que são totalmente diferentes do estilo do Bahia. São jogadores de força, de velocidade e de imposição. O Bahia não, são jogadores muito mais técnicos. Agora é lógico que tem que ter um equilíbrio. E eu acho que faltou para o Bahia foi esse equilíbrio. E a teimosia de Rogério Ceni com relação a alguns jogadores que atrapalham a carreira de alguns jogadores. No entanto, como eu gosto de time que joga pra frente o tempo todo, eu fico com o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni eu acho que ele é um cara que ele procura o ataque o tempo todo, não estou dizendo que Carpini não procura. Para mim são dois ótimos treinadores. Rogério Ceni, até hoje, nem a torcida do Flamengo sabe porque ele saiu do Flamengo. O cara foi demitido assim, tá? Campeão em tudo. Porque os jogadores adoravam ele, e eu converso com muita gente que fala isso. É um cara que ele parece ser esse jeito durão, mas ele é um cara de vestiário, é um cara que foi boleiro, que a turma gosta dele. São dois treinadores totalmente diferentes no estilo. Cada um no seu estilo é muito bom treinador, cara. Agora, eu gosto de um time que joga mais pra frente. Se Rogério Ceni tirar um pouquinho as teimosias dele com relação a alguns jogadores e abrir a mente, e o Bahia também tem que pensar muito no que faz, porque Lúcio fez uma colocação aqui. O Bahia era para estar lá em cima. Eu disse o Bahia briga pelo título esse ano, quando começou o campeonato, pelo time que o Bahia montou. E o Bahia foi perdendo a força. Por quê? Uma coisa que o Bahia ficou muito limitado ao estilo que o City quer jogar. Tanto é que o Rogério quer impor algumas coisas deles e não consegue. Eu, Lúcio, sinceramente, se eu sou um treinador e ir para um clube que ele não deixa eu ter o meu livre-arbítrio, literalmente, eu sairia. Sabe por quê? Porque hoje, por qualquer treinador que vier para o Bahia, ele vai ter que se adequar ao jeito que o Bahia joga. Pode ter certeza, porque é uma filosofia para o objetivo, não é vender jogador. Se fosse vender jogador o Bahia tinha vendido o Cauli, que ele comprou, se eu não estou enganado, bem pode me dizer aí, por 2 ou foi 3 milhões. E na mesma temporada, a tia Leila botou quase 27 milhões aí para levar ele. E não vendeu, porque o Grupo City não precisa de dinheiro. Entendeu? É uma filosofia de jogo. Eu acho que o Carpini, ele vai ser um dos maiores técnicos do Brasil ainda, dentro da filosofia dele, tá? E o cara tem que ter um norte mesmo no que ele trabalha. Se ele ficar abrindo demais, ele dança. E Rogério Ceni tem que mudar um pouquinho os conceitos, mas eu acho ele mais técnico, taticamente, do que Carpini. Agora, estão no mesmo nível. Agora, na minha opinião, eu fico um pouquinho mais com o Ceni ainda. Eu acho ele um pouco mais ofensivo do que Carpini. Eu gosto de treinador ofensivo. Boa. Eu acho que ficou